Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Corinthians sobre o Guarani 1-0. Muitos corintianos aí reclamando da partida, reclamando da atuação, mas é melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder, né? E também é começo de temporada ainda, pessoal. O Guarani já vem treinando aí desde não sei quando. E o Corinthians começou a treinar agora, é o primeiro jogo. A gente sabe que é difícil assim, começo de temporada. Então tá valendo a vitória. E principalmente pelo gol do Romero, né? Romero que já vinha fazendo muitos gols aí no final da temporada 2023. Já estreia aí na temporada 2024, deixando dele. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, meus amigos, direto aqui do estúdio da TV Gazeta, no decorrer do programa Mesa Redonda, eu quero dizer a vocês o seguinte: o Corinthians estreou muito bem, ganhando de 1-0, e 1-0 para esse time do Mano Menezes é goleada, hein? Golaço de Romero, né? E com isso o Corinthians saiu na frente, ganhou o primeiro jogo no seu próprio estádio, coisa que estava difícil no Campeonato Brasileiro, mas parece que esse time vai entrosar rapidinho, porque o Mano Menezes é muito inteligente. Destaque para a estreia de hoje, o Félix Torres, grande zagueiro, estreou como se não fosse nada, levantou a cabeça, matou a bola no peito e saiu jogando. Parabéns ao Ranieri e também ao Hugo, que não comprometeram. E vamos torcer para o Roberto acertar o pé, né? Porque cada jogo é uma tristeza. O Roberto perde muito gol. E tenho dito. Fala, meu povo! Começando mais os 60 segundos do beijo. O primeiro do ano. O primeiro de muitos. Olha, boa estreia do Corinthians no Paulistão. 1-0 contra o Guarani na Neoquímica Arena. Primeiro tempo, apesar do Guarani ter começado melhor, o Corinthians reagiu. O Romero marcou um golaço. Depois deu um lance, 2 chapéus. Olha aqui, que gol marcou o Romero. Félix Torres, muito boa estreia, passou tranquilidade, passou segurança. Olha, essa dupla Caetano e Félix Torres hoje foi muito bem. Fagner também, mais leve, jogou bem. Agora, algumas coisas continuam as mesmas. O Yuri Alberto não marca gol, Matias Rojas não jogou nada. O Corinthians precisa urgente de mais atacantes e torcer para esse Garro ser bom, porque falta criação no time, mas estreia boa. Terminou na Neoquímica Arena, pessoal. Corinthians 1, Guarani 0. Primeira vitória do ano, hein? Ai, mano, mas jogou 2 jogos treinos e venceu os 2. Mas jogo oficial foi hoje, cara. Foi hoje. E é óbvio, pessoal, que também não dava para esperar uma atuação de gala, né? Até natural. Time voltando de pré-temporada, ninguém 100% fisicamente, novos jogadores recém-contratados entendendo o que é o Corinthians, conhecendo os novos companheiros, tudo dentro do script. Mas, pessoal, falando do jogo, o Corinthians até os 20 primeiros minutos ele teve muita dificuldade. Isso é fato também. Um meio-campo com pouca criatividade, errando muitos passes, lembrando bastante que a gente viu durante boa parte de 2023, né? Mas quando o Corinthians colocou a bola no chão e entrou no jogo, ele foi muito superior ao Guarani. Tanto que o Maicon acabou perdendo um gol feito praticamente dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro. E esse cara, mano, nunca critiquei. Romero, meu irmão, marcou um golaço, velho. E vou falar pra vocês, hein, não sei quem vai estar com ele lá no Prêmio Puskás, mas certeza que o Romito vai estar. E ó, mérito pro Mano Menezes também, hein, que o ano passado resgatou o Romero que tava ali escondido no elenco. Mano Menezes, parabéns. E no segundo tempo, apesar da melhora do Guarani, cara, chegaram até a acertar o travessão do Cássio, mas o Corinthians controlou bem o jogo. Isso é fato também, porque o Corinthians não sofreu uma grande pressão. Então, volta. Fala, rapaziada, 1-0, hein? Golaço do Romero, gol Puskás. Será que vai ser assim até o final do ano, 1-0? Mano, tem que melhorar isso aí. Ô Yuri, acorda, filho. Olá, fiel torcida corintiana. Aqui na TV Placar, chegamos depois de Corinthians 1, Guarani 0, a estreia do Timão aqui na Neoquímica
Arena. O novo velho Corinthians, que apresentou 3 novos reforços, o zagueiro equatoriano Félix Torres, o lateral Hugo, que veio do Goiás, e Ranielli, volante meio-campista do Cuiabá. Corinthians venceu, como se esperava na estreia, até para trazer um pouquinho de paz para essa equipe que não teve definitivamente um caminho tranquilo na temporada passada. E mesmo que não tenha apresentado o futebol dos sonhos, e ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer, fez o resultado jogando diante da fiel torcida. Pouco mais de 42 mil torcedores acompanharam a vitória do Timão. Primeiro tempo, um jogo equilibrado. Até os 10 minutos o Corinthians conseguiu criar algumas oportunidades, né? A melhor chance aconteceu justamente aos 14, aí já com o Guarani, que começava a dar sinais de que poderia encarar o Corinthians. O Cássio faz a defesa numa cabeçada do ex-zagueiro Léo Santos, né, que jogou inclusive aqui no Corinthians. Aos 23 minutos, o Maicon perde um gol absolutamente feito num cruzamento do Yuri. E finalmente, aos 28 minutos, o Corinthians abre o placar. E foi uma jogada linda. Foi um golaço do Romero, mas a jogada toda, a construção da jogada foi muito bem feita. O Ranielli pega a bola no meio-campo, dá um passe para o Matheus Araújo, ele de primeira encontra o Fagner para fazer o cruzamento e o Fagner cruza para o Romero de voleio. Muita gente acha que foi bicicleta, eu acho que isso é um voleio, a la Zico na Copa de 82 contra a Nova Zelândia. Um voleio maravilhoso, fazendo o primeiro e aquele que seria o único gol da equipe do Corinthians na partida. No segundo tempo, só deu o Guarani. O Corinthians teve uma chance com o Yuri, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Guarani. A bola foi para fora, mas o Yuri estava em completo impedimento. O Derek teve pelo menos umas 4 oportunidades, teve bola na trave do Cássio. Enfim, o Guarani poderia até ter saído com um empate jogando aqui na Neoquímica Arena. Em linhas gerais, o Corinthians teve dificuldades na bola parada, na bola defensiva pelo alto. Corinthians precisa compactar mais a marcação e precisa manter o mesmo nível de jogo do primeiro para a segunda etapa. O Mano explicou isso, né? Ele já esperava, até pela queda de rendimento físico, que o Corinthians não tivesse o mesmo ímpeto da primeira etapa. Por isso ele retraiu o time, né? Fez o time jogar na defesa para buscar o contragolpe, algo que o Corinthians não conseguiu encaixar. Tudo bem, isso está no pacote. Em relação ao entrosamento defensivo, principalmente do miolo de zaga, não dá para cobrar nada, né? O Lucas Veríssimo, na véspera, anunciou que deixaria o Corinthians para jogar no Catar. O Mano havia treinado o Lucas Veríssimo e Caetano nessas 3 semanas, antes do início do campeonato, e foi obrigado a colocar o Félix Torres na fogueira. O Félix Torres falhou só uma hora que ele tomou um drible seco do jogador do Guarani. De resto, fez uma boa atuação. O Hugo é um zagueiro, é um lateral que não ataca, né? Ele é mais defensivo, deu espaço pela lateral esquerda no segundo tempo, precisa ser corrigido isso. E o Ranielli vai jogar muito mais do que jogou nesse primeiro jogo, mas participou efetivamente da construção da jogada do gol e também ajudou o Corinthians a roubar bolas, né? Porque como primeiro volante, como o cara que protege a zaga, ele também precisa ter essas obrigações. O Fagner foi bem, o Romero também, o Fagner está mais magrinho, o Romero sempre muito bem posicionado, o moleque Matheus Araújo jogando aberto ou centralizado também bem. Maicon não foi o Maicon que se espera dele, o Caetano precisa melhorar, o Cássio sempre seguro, Rojas foi o pior jogador do Corinthians em campo e o Yuri apresentando os vícios da temporada passada, né? Com dificuldade de encontrar o espaço para ser mais decisivo e também para tentar receber essa bola com mais qualidade. Às vezes o Yuri se marca, né? Ele se automarca, né? Ele busca muito o contato em vez de sair da marcação dos adversários. Primeiro ato corintiano, talvez na próxima rodada já contando com Gustavo Henrique, zagueiro, e também com Garro, meio-campista que veio da Argentina, e ainda o Palácios, que só ficou no banco de reservas, outro jogador que pode ser utilizado pelo Mano, além do Mateuzinho, agora Matheus França, que está chegando do Flamengo. Primeiro ato para ter tranquilidade, trazer paz para o técnico trabalhar, mas sabendo que precisa melhorar muito para alçar um voo mais alto nessa temporada, diferente daquelas turbulências que o Corinthians teve
e pelas quais ele passou em 2023. É isso, Pode se inscrever no canal, para você que não se inscreveu ainda, por favor, é só o que eu peço, vamos chegar em 1 milhão, conto com você, conto com a sua audiência e o seu like no vídeo também. Bora falar do Corinthians, que estreou sobre o Guarani. O melhor de tudo, obviamente, foi o resultado. 1-0, 3 pontos e o golaço de Ángel Romero. Que pintura! Para muitos, olha, concorrente ao Prêmio Puskás e, eu vou lembrar, um concorrente do Corinthians ao Prêmio Puskás, o Marlone, né, que faz um gol até similar na altura da meia-lua, belíssimo gol também de voleio, mas esse foi uma pintura, né, onde a bola entra em cima no alto e com, vejam só, cruzamento de Fagner. O Fagner, nessa partida, foi outro jogador. Impressionante em relação ao que ele vinha sendo, porque, na verdade, o Fagner foi o que a gente conhece, né? Um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, o melhor da posição, como ele ataca bem o espaço, como ele chega bem, não necessariamente ao fundo, na intermediária, como dá assistências, se bem postado, se bem posicionado, com liberdade e ainda assim comprometido. Era tudo que a gente queria do Fagner. Por que o Hugo na lateral esquerda? Eu me perguntava isso. Poxa, o Diego Palacios, jogador com números tão interessantes na Major League Soccer, que apoia bem pelo lado esquerdo, agora está explicado. Porque na formatação tática você segura o Hugo, que é um jogador muito mais regular no sentido de equilíbrio de ataque e defesa, para poder liberar o Fagner. Esse balanço, né, os técnicos fazem. Né? Você não coloca dois laterais que apoiam demais, senão você tem que ter cobertura para isso. E também porque pelo lado esquerdo está Ángel Romero, titular por ali, com o Yuri Alberto mais centralizado. E vejam só, o Matias Rojas jogou um pouco mais aberto, depois ele caiu um pouco mais por dentro. E justamente nessa alternância o Fagner tinha liberdade para subir. O Matheus Araújo jogou mais pelo lado esquerdo, mas um pouco mais por dentro. E aí você tinha o Ranieri e o Maicon alinhados como volantes, mas o Maicon com muito mais liberdade para sair. Eu não achei que o Maicon jogou tão bem assim, vi algumas pessoas elogiando. Ele perde um gol incrível, né? Num cruzamento do Yuri Alberto, né? Que cai pelo lado direito, faz o cruzamento, ele chega antecipando, mas ele perde na frente do gol. Acho que ele foi participativo, mas não achei um jogo brilhante. O Ranieri eu gostei. Primeiro porque a gente não conhecia ele com a camisa do Corinthians. Ele de ótimos números jogando pelo Cuiabá, mas a gente sabe que muitas vezes a camisa pesa e tudo mais. Não pesou. Personalidade, vestiu a camisa ali de um primeiro volante, ele consegue ter o desarme, ele tem força física para isso e sai para o jogo. Inclusive tem um bom primeiro passe. Claro que em alguns momentos, né, o Mano até falou sobre isso, você jogando no Corinthians, time de ponta, você não pode simplesmente desarmar e entregar a bola. Você tem liberdade para isso e essa alternância dele com o Maicon ela vai existir, você tem que sair para o jogo. E ele me parece ter qualidade para isso sim. Inclusive, no primeiro gol, no gol do Romero, ele participa da jogada. Mais do que participa, ele começa a construção. Foi uma jogada bem interessante, né? Que ela girou pelo lado esquerdo, voltou para o centro e aí o Ranieri encontra esse passe para o Matheus Araújo. O Fagner já está posicionado para receber o passe. O Fagner, é impressionante, quando ele está focado, ele funciona, né? Ele antevê a jogada, porque ele vê que o Matheus Araújo vai receber a bola em condições, ele já ataca o espaço. E aí o Matheus Araújo também muito inteligente, não achei que ele fez um grande jogo, o Mano está investindo nele, está insistindo nele, mas ele tem um arremate, né, logo no começo do jogo, pelo lado esquerdo, numa jogada do Romero, que a bola passa perto, e ele participa do gol, porque ele se posiciona ali numa intermediária, quando ele recebe o passe mais longo do Ranieri, ele nem domina. Ele percebe o avanço do Fagner, ele já toca para o Fagner. E aí o Fagner livre faz o cruzamento e o Romero acerta aquele voleio maravilhoso, uma pintura para marcar o gol da vitória. Falando assim, parece que o jogo foi fácil? Muito pelo contrário. Para quem não assistiu, o Guarani deu trabalho no primeiro tempo, obrigando o Cássio a fazer defesas, chegando forte no ataque ali, né? Inclusive com boas jogadas pelo lado esquerdo, e no segundo tempo até bola na trave. O Guarani incomodou e, obviamente, fez o Corinthians sofrer mais do que deveria jogando em casa. Mas, assim, tudo na conta, na ressalva, e fosse uma vitória mais elástica, a gente estaria falando a mesma coisa de um primeiro jogo, de uma perna mais pesada, de uma dificuldade até de entrosamento. O próprio Mano falou sobre isso. Não é normal você mudar tanto de uma temporada para outra. Liberaram muitos jogadores, a defesa praticamente nova. O Fagner, que quase não jogou no ano passado, ou quando jogou foi muito contestado. Então, assim, você tem muitas novidades, né? Uma dupla de zaga que, pelas informações, sequer treinou junto. Até pelo episódio
da pataquada de Lucas Veríssimo na véspera, né? Então o Félix Torres, que nem tinha a previsão de entrar em campo como titular, né? Talvez pudesse entrar no segundo tempo, né? Mas zagueiro, só para dar uma soltada, mas ele não estava previsto para jogar. De repente teve que ser titular na emergência. E olha, vou dizer um negócio para vocês. Que persona, que postura. Félix Torres é zagueiro posturado. Ele simplesmente vestiu a camisa e comandou a defesa. Eu gostei do Caetano também, tá? E acho até que eles formaram uma boa dupla, apesar, né, do zero entrosamento. Mas o Félix Torres toma um drible desconcertante, uma caneta do Reinaldo, logo nos primeiros minutos pelo lado esquerdo. No primeiro lance que ele vai disputar, né, ele toma uma caneta, o cara chega na linha de fundo e quase sai o gol do Guarani. Ele não se abateu, pelo contrário. A partir dali ganhou quase todos os duelos, bola aérea, saiu jogando e assim, mandando, cabeça erguida. Que personalidade. A gente está falando de um primeiro jogo, um jogo em que ele nem estava pretendendo jogar e de repente ele chega, joga. Bom, jogador de Copa do Mundo, de seleção do seu país, o cara que estava jogando no Santos Laguna, né? Então, assim, a questão física não seria um incômodo, a questão é a adaptação mesmo, né? O cara desembarca com o passaporte na mão e já tem que entrar em campo num primeiro jogo contra uma equipe que começa a treinar uma semana antes, que é o Guarani, que fez uma boa Série B no ano passado. Então, assim, as dificuldades elas vão acontecer. Vejam, o Palmeiras não conseguiu vencer o seu jogo também na estreia. Normal, gente, normal. É primeiro jogo e a gente tem que analisar mecanismos, movimentos, questões táticas. Eu não sei se esse sistema tático do Mano me agrada, mas assim, pelas peças que ele tem, eu ainda não vou entrar numa linha de cobrança, até por ser primeiro jogo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar. Ele jogou num 4-4-2 mais ou menos clássico, né? Com o Romero e o Yuri, esses dois meias que um deles será o Garro, né? A gente não sabe qual exatamente. Ele já acha que no próximo jogo vai ter o Mateuzinho à disposição, da mesma forma o próprio Rodrigo Garro, e aí eu não sei se ele vai jogar Garro e Mateus, como ele vinha fazendo nos treinamentos, ou se ele vai jogar Garro e Rojas, e com o Mateus indo para o banco. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, se esse movimento, se essa postura tática do Fagner vai seguir de avançar bastante, se o Palácios não vai ter uma chance em algum momento, acredito que sim, né? Porque o Romero ataca bem ali pelo lado esquerdo, ou ele vai centralizar mais o Romero, dar um banco para o Yuri, jogar mais com Wesley, não sei. Ele fez algumas trocas no segundo tempo, né? Então a gente pôde observar o Fausto Vera, que perdeu uma bola, né? Furou em bola no cruzamento que veio da esquerda. Mas, enfim, é muito pouco se a gente olhar para as grandes competições. Eu acho que o Corinthians ainda precisa muito de reforços. Para começar o campeonato, tá bem. E a atuação, mesmo não sendo lá tão convincente, a gente consegue pincelar aí algumas novidades, algumas posturas, algumas mudanças e também algumas individualidades, né? Como eu citei aí no caso das boas atuações do Ranieri, do Félix Torres. O Hugo, para mim, foi um pouco mais discreto, mas também cumpriu o seu papel e estamos falando de uma estreia, gente. Então, toda essa ressalva tem que ser feita. Da perna pesada, da pressão, do estádio, do adversário, do nervosismo, tudo isso conta, né? Da falta de entrosamento, tudo isso conta. E eu acho que a gente consegue tirar boas coisas desse jogo. O Yuri Alberto teve alguns problemas, né, naquela parte mais técnica, né, de finalização, embora ele tenha dado um bom passe para o Maicon perder aquele gol. Mas assim, é impressionante, né? Falta confiança, ele perde um gol no segundo tempo, estava impedido, é verdade, mas um gol na cara do gol. E o Romero continuou salvando o Corinthians, como fizera no ano passado, terminou o ano fazendo isso e começa o ano sendo um cara decisivo, e não só pelo gol, tá? Jogou bem, foi participativo. E acho que o Matias Rojas foi, concordo com o Mano, mais competitivo do que ele vinha sendo no ano passado. Ele não fez um grande jogo, mas, por exemplo, no gol, na jogada do gol, se você retroceder um pouco ela, você vê que o Rojas, que está pelo lado direito, ele está buscando o jogo pelo centro. Ele não está simplesmente parado lá esperando a situação acontecer. Ele percebe uma dificuldade do Corinthians com o Guarani postado de trocar passes e ele se apresenta. Ele se apresenta, carimba a bola, eu achei interessante. Pode parecer pouco, né, algo singelo, mas ele sai de onde ele está para poder participar do jogo. Eu vi ele fazendo isso em alguns momentos. Não foi um jogo brilhante, não foi, mas, repito, primeiro jogo, algo ainda a evoluir, algo a crescer, juntamente com toda a equipe, enfim, e com reforços que devem chegar. O que vocês acharam da partida? Gostaram de uma primeira impressão ou ainda falta muito? Eu sei que falta, mas queria ouvir vocês, o que vocês acharam por enquanto e quem foi o destaque para vocês, né? O melhor em campo. Tem gente que se alterna, e Fagner, Félix, Ranieri, Romero,
Comenta aqui. Inscreva. Então tá aí, pessoal, foi o debate falando da vitória do Corinthians 1-0 em cima do Guarani. 3 pontos importantes aí para começar bem na competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.